Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos agora estudar e meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar na Bíblia, aprender, pensar, meditar sobre os ensinos de Jesus para que possamos ter paz, ter comunhão com Deus e a nossa fé ser sempre renovada e ficar cada vez mais forte e maior. Amém? Amém. Mateus 7, do 13 ao 23. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. Então a Noemi leu o capítulo 7 de Mateus, onde nós temos uma mensagem importante de Jesus, onde nós vamos poder raciocinar sobre a nossa vida cristã, a vida cristã dos nossos familiares, das pessoas que conhecemos, e vamos poder aprender de Jesus. E o fim dessa passagem que a Noemi leu é um fim assim surpreendente, porque Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem diz Senhor, Senhor, são todos aqueles que professam uma religião, que procuram falar com Deus, mas nem todos esses que com a boca falam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, não é? Porque esse clamor que eles fazem não são acompanhados por frutos de arrependimento, por frutos que glorifiquem a Deus. E Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus diz assim, entrarão no reino dos céus aqueles que observarem a vontade de Deus e com esforço e com muita dedicação procurarem viver uma vida onde a vontade de Deus seja observada, onde não reine o pecado, onde não reine a rebeldia, onde exista um espírito de amor, frutos de arrependimento, como João Batista falava no deserto, não é? João Batista dizia assim, produzam frutos de arrependimento, não é? E Jesus continua assim, então, e aí as pessoas que não puderam entrar dirão assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. E aí que vem a parte mais terrível dessa passagem, porque é uma coisa assim incrível, não é? Ele diz assim, na verdade nunca vos conheci, apartai-vos, vão embora, fiquem longe de mim, vocês que praticam o mal. Então aí Jesus explica a passagem. Eles diziam, Senhor, Senhor, fizeram até milagres, faziam sinais em nome de Deus, mas a vida deles era uma vida pautada pelo pecado, por más obras, por uma posição de rebeldia contra Deus, não é? Então eles praticavam o mal. E se nós fizermos o mal por uma fraqueza, desejarmos o mal para alguém, uma coisa é você cair e um dia, e depois você pede perdão a Deus, você comete um pecado, mas uma coisa é você praticar. A prática quer dizer que essas pessoas pecavam continuamente. Eles vivem realmente pecando, eles não lutam contra o pecado, eles praticam más obras, não é?
Então Jesus diz assim: vocês que praticam o mal, vocês que praticam o mal, que fazem o mal continuamente. Naquele dia Jesus vai dizer para eles: olha, eu nunca vos conheci, fiquem longe de mim. Não é? Olha que verdade, para que nós possamos raciocinar. As nossas obras têm sido obras boas, obras que glorifiquem a Deus, obras que realmente possam ser dignas do nome de Cristo, porque nós levamos às vezes o nome de cristãos e temos obras terríveis de maldade, obras de indiferença, de críticas ao nosso próximo. Não somos sensíveis aos problemas do nosso próximo, e os nossos frutos são ruins. E nesse trecho que a Noemi leu, ela começa assim, para que nós procuremos a porta estreita, o caminho estreito, porque o caminho estreito é que leva à vida, é o caminho de dedicação a Deus, é o caminho onde eu tenho que pensar naquilo que eu faço, naquilo que eu defendo. Eu tenho responsabilidade perante a sociedade, perante a igreja, perante os meus irmãos de religião, seja a religião que eu frequento ou não. Eu tenho uma responsabilidade de levar um bom testemunho cristão. É uma porta estreita, porque aí Jesus diz assim, que a porta larga é que leva à perdição, e a porta larga, que tem muito espaço, que não exige tanto das pessoas, que é uma porta assim que as pessoas praticamente fazem o que querem, tem uma certa independência de Deus, não é? Porque elas se julgam assim, que elas creem em Deus, elas às vezes vão até numa religião, dizem Senhor, Senhor, mas na hora de viver, elas vivem como elas querem, como elas acham certo. Elas não entendem a soberania de Deus, não se importam com a soberania de Deus e nem se importam de viver em pecado e praticar o mal. Então é um caminho largo, é um caminho de muitas opções. O caminho estreito, que leva à vida, já é um caminho estreito, é um caminho mais apertado. A vontade de Deus é que prevalece, não a minha. As coisas de Deus é que prevalecem. A minha fé, que tem que ser maior do que aquilo que eu vejo. A minha fé tem que entender que Deus está na minha vida, mesmo que eu não veja Deus. Que Deus providenciará as suas bênçãos na minha vida, me livrando de muitos males, porque Ele é assim, não é? O Senhor é assim, o Senhor cuida de nós, mas isso vem pela fé, eu não vejo, então é uma porta estreita, não é? E Jesus diz assim, olha, essa porta estreita, mas o que atrapalha muito as pessoas na caminhada cristã? Todos nós precisamos fazer parte de um grupo, fazer parte de uma religião, e nessas religiões existem as pessoas responsáveis. E por que Jesus chama aqui de falsos profetas? Profeta seria alguém que fala a mensagem de outra pessoa. Então, se eu falo a mensagem de alguém, que não é a minha mensagem, mas eu digo a mensagem de alguém, eu sou o profeta daquela pessoa. E aqueles que falam a mensagem de Deus são profetas de Deus, por quê? Porque eles não pregam a sua mensagem, mas pregam a mensagem de Deus. E o que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que diz que prega a mensagem de Deus e prega a sua própria mensagem. Às vezes com algumas modificações para enganar mesmo, mas ele prega os valores que ele acha correto, os valores do mundo, os valores que a sociedade aceita. Ele não se importa de pregar a mensagem de Deus. Ele não é um profeta de Deus. Ele se diz assim, bom, eu sou um profeta de Deus, não é? Mas na verdade o texto diz que ele é um falso profeta, por quê? Porque ele não é profeta de Deus, não é? Ele prega uma mensagem diferente daquela que Deus prega, não é? E Jesus ainda continua assim, tomem cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque as pessoas que estão começando no cristianismo, estão conhecendo Jesus, procurando ter o amor de Deus em sua vida, entrando nessa porta estreita, não é? Procurando ter boas obras, não é? Para que serem conhecidas por Jesus através de seus frutos. O que acontece? Às vezes essas pessoas são atrapalhadas por pessoas que se dizem profetas, ministros de Deus,
e que vão pregar outras coisas e desviar as pessoas do Evangelho. As pessoas terão uma religião, terão ensinamentos contrários à vontade de Deus, não saberão disso porque não conhecem o que Jesus ensina e acabarão com o tempo perdendo a sua fé, porque serão vítimas de falsos profetas. E todos nós podemos cair nisso, não é? Por isso temos que sempre observar as Escrituras. O que está sendo falado está de acordo com o que Jesus pregou? É realmente assim que eu devo aprender? Na verdade, ser cristão é aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz por nós, saber que Jesus se sacrificou para que eu tivesse salvação, seu sangue foi derramado a nosso favor, Jesus, através do seu sangue, nos levou novamente a ter contato, a presença de Deus, que havia uma separação, um véu, não é? Antes, e Jesus nos leva a essa nova condição espiritual, e agora eu tenho contato com as coisas de Deus, eu tenho a salvação, e agora eu devo conhecer as Escrituras, o que Jesus ensina. E na verdade, resumindo, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e orar e sempre insistir em boas obras, obras de caridade, obras que possam glorificar o nome de Deus. E confiar em Deus em todos os momentos, porque saber que apesar de eu estar numa tempestade, Deus está comigo naquela tempestade, eu não estou sozinho, eu só preciso confiar em Deus, eu preciso ter essa fé, e essa fé vem pelo ouvir as Escrituras, conhecer as Escrituras, e tomar cuidado com ensinamentos estranhos que vão me desviar das verdades que Jesus tem ensinado nas Escrituras, passagens bíblicas, até no Velho Testamento, que também falam do amor de Deus, porque é isso que eu preciso aprender, não é? E Jesus fala assim, olha, e Jesus fala, não é outra pessoa falando, tomem cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm em pele de ovelha, e eu penso que eu estou lidando com uma ovelha, um animal manso, um animal que faz parte do rebanho de Jesus, uma ovelha, mas não é, é um lobo faminto que quer me devorar, quer me prejudicar. E esse exemplo não sou eu que estou dando, é o exemplo que você lê na sua Bíblia aí, que Jesus está dando em Mateus 7, quando ele diz assim, olha, eles vêm em pele de cordeiro, mas são lobos devoradores. Mas como é que eu vou saber quem é o falso, o verdadeiro profeta? Pelos frutos, Jesus falou, pelas suas obras, o que eles fazem. Não é o que eles fazem, quais as obras deles? Eles pregam o Evangelho, eles têm amor ao próximo, eles procuram imitar Jesus. Aí Jesus fala assim que uma árvore boa produz bons frutos. Um servo de Deus, um profeta real, produz bons frutos, frutos de amor, de reconciliação, frutos de união, frutos de respeito, não é, às pessoas, não é, frutos de respeito ao Evangelho, não é? E Jesus fala assim, olha, árvore ruim produz frutos ruins. Não se pode colher uvas de um espinheiro, não é? Então, uma árvore ruim, se é uma pessoa ruim, ele não vai produzir uma coisa boa, ele vai até me enganar, porque ele é um lobo em pele de cordeiro. Mas eu vendo as obras, ele fala, não, essa pessoa não é de Deus, com essas obras, com essas palavras, não é? Ah, mas eu tenho que confiar em Jesus, não é? Isso é nós que temos que ver. Não sou eu falando, é a Escritura. Nós temos que ter esse discernimento, não é? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, por causa que as suas obras eram más. E Jesus fala assim, olha, nem vos conheço. Ah, mas andamos, curamos em teu nome. Mas nem conheço vocês, porque vocês praticam o mal, vocês vivem fazendo mal. Prática é uma coisa contínua, é uma coisa que eu faço sempre, eu pratico. Então ele diz assim, eu nem conheço vocês. Jesus diz aqui na parábola, não é? Ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é para nós vermos como é que está a nossa vida espiritual, que é a nossa obrigação de entrar nessa porta estreita, de conhecer a vontade de Jesus, de ser um cristão real, um cristão verdadeiro, não permitir ser enganado por ninguém, por nenhum lobo em pele de cordeiro, que quer devorar a minha fé, quer devorar
a minha felicidade por razões egoístas e essas coisas do ser humano, não é? Vamos confiar em Deus e vamos raciocinar sobre essa passagem, porque ela diz respeito a todos nós, não é? A todos nós. Como estão as nossas obras? Será que nós temos pregado o Evangelho? Como nós temos nos relacionado? As nossas palavras são de paz, de amor, de reconciliação? E é assim que nós vamos servir a Cristo, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, que dê um like e assista os outros vídeos. Nós temos vários gravados. Amém. Vamos terminar com a oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pela sua palavra. Pedimos, Senhor, que nos ajude a colocar em prática, que nós possamos ter um coração voltado para o Senhor e reconhecer, Senhor, sempre a sua grandeza, a sua soberania. Amém. Pedimos que perdoe nossos pecados. Eu peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, a família dessa pessoa, o nosso país. Pedimos pelas pessoas que estão sofrendo, que têm falta de alimento, que estão com problema de saúde. E agradecemos porque o Senhor sempre nos abençoa. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.